Sejam bem-vindos a mais uma aula na melhor disciplina do quinto semestre, Desenvolvimento Web 1. Hoje a gente vai ver algumas coisas de HTML básico que a gente não viu ainda. Alguns conceitos que ficaram um pouquinho perdidos na disciplina, mas que são muito importantes para que a gente consiga entender como construir uma boa página HTML. Okay? Então vocês estão vendo aí nosso tema HTML básico e hoje a gente vai falar sobre dois conceitos: elementos em bloco e elementos em linha. Um elemento em linha é aquele elemento que se comporta como um texto corrido. Já o elemento em bloco, ele se comporta como um bloco que ocupa todo o espaço horizontal. Por que esses elementos se comportam dessa forma? Se a gente não define se a gente não definir via CSS como um elemento deve se comportar dentro da nossa página, o navegador ele precisa atribuir automaticamente um estilo para esse elemento. Ele vai chamar esse estilo que ele atribui automaticamente de estilo base. E a partir desse estilo base é que ele define como que esse elemento vai se comportar. Então eu tenho elementos em linha que se comportam como se fosse uma linha comum e sempre são elementos de texto, e os elementos de bloco que vão ocupar todo o espaço disponível dentro de uma linha. Então ele é um bloco, ele não vai ser uma linha simples, ele vai ser um bloco, um elemento que vai parecer como se fosse um tijolo, que vai ocupar todo o espaço disponível. E toda vez que eu colocar um elemento após um elemento que se comporta como um bloco, esse elemento vai ser inicializado, ele vai ser colocado em uma nova linha. Exemplo prático aí, vocês se lembram? Toda vez que a gente define um H, um elemento do tipo H na nossa página, automaticamente esse H ocupa todo o espaço disponível na tela e o próximo elemento vai ser inicializado na linha depois desse H. E aí tem o slide ali, tem uma dica bem importante que vai dizer o seguinte, ó. Elementos em bloco podem conter elementos inline e outros elementos, e elementos inline devem conter apenas texto e outros elementos inline. Então a gente vai ter o elemento em bloco como uma grande caixa onde eu posso organizar outros elementos. Já os elementos inline eu vou ter para alterar características de textos. Próximo slide ali, ó. Dois exemplos de um exemplo de um elemento em bloco e um exemplo de um elemento inline. Eu tenho ali um div e um span. O div em si e o span em si, eles não têm um significado porque eles são vazios. Eles só vão ter o significado até que a gente coloque algum elemento dentro deles para que esse significado exista. Então, div é um elemento de bloco, span é um elemento de linha, e os dois são vazios até que eu coloque algo dentro deles. Span é usado para agrupar elementos inline para fins de estilo. Então eu vou colocar textos que eu quero alterar alguma característica desse texto. E ele deve ser usado somente quando nenhum outro elemento puder ser utilizado. Já a div é utilizada quando é necessário separar o conteúdo em blocos específicos. Então é como se fosse o que eu falei, uma caixa organizadora para que eu coloque outros elementos dentro dele. Exemplo ali, ó. Div style font size de 30 pixels com largura de 300 pixels. Dentro dessa div que está definida na primeira linha, eu tenho uma imagem, um parágrafo e dentro do parágrafo eu tenho texto e uma span. Significa que dentro da caixa div eu coloquei vários outros elementos e esses elementos estão sendo organizados dentro dessa caixa div. E a caixa div tem 300 pixels. Dentro dela tem uma imagem que tem o mesmo tamanho que ela, 300 pixels, e um texto justificado com 5 pixels na margem de cima. Já ali na linha do texto eu tenho: a ligeira raposa marrom saltou sobre o cão preguiçoso.
e eu quero alterar apenas a cor da palavra marrom e colocar que essa palavra marrom vai ter a cor brown, marrom em português. Marrom em inglês, no caso, né? Marrom já é em português. E eu tenho ali um span definido em torno da palavra marrom. Então, ela abre, tem a definição de estilo, color brown, aí ela fecha essa abertura, depois ele fecha o elemento após a palavra que ele quer marcar. Tudo isso dentro do parágrafo. Então eu tenho dois elementos, um elemento div, que é um elemento de bloco, e um elemento span, que é um elemento de linha, um dentro do outro. Para mais informações, vocês têm aí esses links de sempre. E para quem não se lembra, a gente já teve um trabalhinho desse, na qual, se eu não me engano, o texto precisava ser verde de uma palavra. A gente já fez isso, mas talvez passou desapercebido por que a gente precisa utilizar elementos em linha e elementos em bloco. Os elementos em bloco a gente consegue organizar melhor as nossas interfaces, a gente consegue limitar o tamanho dos elementos e organizar esses elementos a partir do comportamento em bloco. Hoje foi rapidinho, espero que esses conceitos sejam bem utilizados nas próximas atividades e até o próximo vídeo.